Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, hoje eu quero mostrar aqui para vocês o unboxing, as primeiras impressões dessa placa-mãe da Gigabyte. E o modelo dela é a B460M Aorus Pro. Essa placa-mãe já é uma placa-mãe intermediária, tá, da Gigabyte, com o chipset B460 para processadores Intel de 10ª geração. Tá? Então, no caso aqui, nós temos uma placa-mãe com socket 1200, ou seja, o LGA 1200 aqui. Bom, vamos ao que interessa, então, primeiramente ao unboxing dessa placa, tá? Então, aqui na frente nós temos apenas a logo da Aorus, e o modelo aqui da placa-mãe, chipset P460 e suporte aos processadores de 10ª geração da Intel. Desse lado aqui nós temos basicamente as mesmas informações, aqui também. Desse outro lado, também as mesmas informações. Aqui na parte de trás, basicamente outras informações aqui em vários idiomas, tá? E aqui na parte de trás, como de costume, né, nós temos algumas informações, né, sobre a placa-mãe, algumas especificações aqui do modelo. Mas vamos ao que interessa então aqui, vamos ao unboxing dessa placa-mãe. Lembrando novamente, tá pessoal, a placa-mãe intermediária, tá? Ela é uma placa mais voltada para quem vai utilizar aí o processador i5, tá, de 10ª geração, porque pelo menos na data de publicação desse vídeo aqui, o i5 10400F está com custo-benefício muito bom, tá pessoal? E essa placa-mãe aqui, ela está custando aí em torno de 1.900 a R$1.000, tá? Ou seja, tá com custo-benefício legal também. Para vocês terem noção, o Ryzen que compete diretamente com o i5 10400F é o Ryzen 5 3600, que está na casa de R$1.600, ou seja, o Intel i5 10ª geração ele está custando basicamente R$550 a menos, já apareceu promoções dele aí por R$1.050 à vista. Ou seja, por incrível que pareça, pelo menos na plataforma Intel aqui no processador i5 10400F, está com custo-benefício excelente, tá pessoal? Bom, então aqui nós temos a placa-mãe, vamos tirar ela aqui e deixar por último. Vamos ver o que acompanha mais a caixa aqui. Dentro da caixa, né, nós temos dois cabos SATA para você fazer conexão de SSD SATA, tá? Leitor de DVD se você for utilizar, que eu acredito que são raros os casos ainda que se utiliza. Nós temos aqui um DVD, onde provavelmente contenham os drivers aqui, tá? Da placa-mãe e manual, acredito eu também. Aqui nós temos o manual, muito bonito, tá? Por sinal aqui, da placa-mãe B460 Aorus Pro. E nós temos também parafuso aqui, dois parafusos, tá? Um no caso aqui é para você fixar na placa-mãe e o outro para parafusar. Provavelmente, se eu não estiver enganado, para fazer a conexão aqui do SSD M2. Perfeito? Bom, basicamente isso, não vem adesivo, poderia vir por ser já uma placa-mãe intermediária. Mas enfim, vamos ao que importa aqui primeiramente, que é a placa-mãe. Ela vem dentro aqui, como todas as placas, né, dentro desse plástico aqui antistático. Então vamos remover aqui. Beleza. Vamos deixar aqui no canto. E aqui nós temos então a placa-mãe da Gigabyte. Ela é uma placa esteticamente falando, tá pessoal? Eu acho muito bonita. São alguns detalhes aqui, como vocês podem notar, ó, em laranja, tá? Então ela toda em preto, né, na cor preto, mas com alguns detalhes em laranja. Nós temos aqui a logo Aorus, tá? Bom, em questão já de iluminação, nós temos apenas um pequeno detalhe aqui, tá? Que quando você liga a placa, ele fica iluminado. Pelo site do fabricante, eu acredito que isso aqui você consiga alterar as cores, tá? Não é uma cor fixa como em alguns modelos que nós encontramos, principalmente da ASUS, né? Que é uma cor amarelada, alaranjado, fixa, que você não consegue alterar. Bom, aqui no painel traseiro então da placa-mãe tem algo que eu acho bem legal, tá pessoal? Como vocês estão vendo, o espelho da placa-mãe ele já é fixo na própria placa, tá? Não é então no caso o espelho que vem separado para você fixar ele no gabinete, depois colocar a placa. Esse aqui ele já vem fixo na placa-mãe. E ele tem aqui a logo da Aorus, alguns detalhes, e ele é em preto, tá? Então eu acho bem legal, dá um aspecto já de uma placa intermediária para frente, tá? Isso eu acho bem legal. Questão de design apenas, mas eu acho interessante. Bom, em relação às conexões, nós temos então aqui uma conexão PS2 para teclado e mouse, que eu acredito que poucas pessoas irão utilizar. Nós temos aqui duas USBs 2.0, DVI, D, HDMI, DisplayPort. Outro ponto muito interessante dessa placa-mãe, nós temos aqui uma USB-C, tá? 3.2 geração 1. Nós temos três USBs 3.2 geração 1 também. Aqui nós temos conexão RJ45 para o cabo internet.
E aqui nós temos então as conexões para o áudio, certo, pessoal? O painel traseiro aqui é interessante, tá? Por conta do USB-C e ter o espelho fixo já aqui. Bom, em relação ao processador, nós temos aqui, como eu mencionei para vocês, o socket LGA 1200 para processadores Intel de 10ª geração. Tá? De forma oficial, a Gigabyte garante que essa placa funciona com Pentium, i3, i5, i7 e até i9. Tá? Porém, ela é uma placa voltada para quem está pensando em montar um setup aí com o processador i5. Tá? Então, ela é ideal para processadores i5, por mais que a Gigabyte, de forma oficial, garante que vai suportar aqui o i9. Ela vai suportar, beleza, mas para você montar um kitzinho legal, o ideal aqui é um processador i5. Se você pensa em montar com i7 ou i9, eu acho que poderia pensar aí num chipset superior ao chipset desse aqui, dessa placa, né, que é o B460. Bom, em relação à memória, nós temos então aqui, como vocês estão vendo, 4 slots para memória DDR4. Essa placa-mãe suporta até 128 GB de memória RAM, pessoal. E aqui nós temos uma observação, tá? Com processadores Intel Core i9 e i7, nós vamos conseguir trabalhar aqui no máximo a 2.933 MHz. E com processadores Intel Core i5, i3 e Pentium, no máximo até 2.666 MHz. Então, se você optar por comprar uma memória de 3.000 MHz, 3.200 e por aí vai, você não vai conseguir trabalhar na frequência máxima da memória, tá? A placa ela é setada aqui para trabalhar em i9 e i7 a 2.933 e i5 e i3 e Pentium a 2.666 MHz, tá? E aqui é onde, no caso, o Ryzen 5, por exemplo, 3.600, que é o concorrente direto do i5, né, como eu mencionei para vocês, leva uma certa vantagem. Ele vai trabalhar aí, dependendo da placa-mãe, com uma frequência um pouco maior das memórias RAM. Porém, tá de bom tamanho, tá, pessoal? Você consegue utilizar aqui 128 GB de memória, então bem tranquilo quanto a isso. Bom, em relação aos slots de expansão, nós temos aqui um PCI Express X16 e como vocês estão vendo, ele possui esse reforço a mais aqui, tá? Então isso é bem legal. Aqui nós temos um PCI Express X1 e aqui um PCI Express X16 também, porém sendo ele PCI Express X4, tá? E aqui nós temos também, pessoal, algo que eu acho muito interessante nessa placa-mãe, tá? É conseguir aqui utilizar, então, uma plaquinha, tá? No caso aqui é uma placa M2, tá? Porém para Wi-Fi. Então é bem legal, você simplesmente conecta aqui a plaquinha e vai ter o Wi-Fi aí na sua máquina. Isso eu acho um ponto legal dessa placa-mãe também. Agora, em relação à interface de armazenamento, pessoal, nós temos então aqui 2 slots para SSD M2, está sendo um deles com dissipador, que isso é bem legal também. Aqui nós temos o segundo slot, tá, para M2. E nós temos também 6 portas SATA, são 4 estão localizadas aqui, ó, e 2 nessa parte aqui, estão totalizando 6 SATA 6, tá? Então, basicamente aí o padrão, tá, de portas SATAs, porém nós temos algo legal aqui, que na maioria das placas intermediárias já estão sendo dessa forma, tá? 2 slots para SSD M2. Bom, em relação aos conectores internos, vou estar mostrando alguns que essa placa-mãe possui aqui, sendo um deles então o conector para áudio frontal. Aqui nós temos também conector para controle de iluminação RGB, tá? Nós temos aqui 2 conectores, tá? Sendo um deles aqui na parte inferior e o outro aqui na parte superior da placa-mãe. Tá? Esses conectores são 12 volts. Aqui nós temos também então, a opção para fazer a conexão do USB 2.0. Tá? Aqui nós temos o botão que é Flash Plus, que eu acho bem legal, tá? Porém, só um detalhe, eu acho que esse botão poderia estar localizado aqui no painel traseiro, certo? Mas a Gigabyte optou por colocar ele aqui. Ele serve para você fazer a atualização de BIOS, recuperação da BIOS, então eu acho muito importante. Aqui nós temos então conector para ventoinha, tá? Nós temos um conector aqui, outro conector aqui ao lado do conector aqui de 8 pinos para alimentação do processador e também nós temos um outro aqui, tá? Para conexão de ventoinha. Aqui nós temos painel frontal para conexão, tá? Dos conectores do gabinete. E aqui então também nós temos o USB 3.2 geração 1, tá? Para caso o gabinete possua aí, dá para você fazer a conexão aqui. Bom, em relação ao VRM, nós temos aqui 4 mais 2 e como vocês estão vendo, nós temos aqui também os dissipadores, tá? Eles são abertos aqui, ó, no meio, porém já são dissipadores que vão ajudar aí bastante. Como eu mencionei para vocês, é uma placa-mãe voltada para processador Intel Core i5, tá, pessoal?
Bom, e aqui nós temos também o conector 24 pinos para alimentação da placa-mãe e, como eu mencionei, conector 8 pinos aqui para alimentação do processador. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de unboxing e primeiras impressões dessa placa-mãe da Gigabyte, tá? Eu já deixo claro aqui que não é uma análise aprofundada, até porque se fosse eu iria precisar ligar a placa e mostrar todos os testes para vocês. Então é mais uma apresentação aqui dessa placa-mãe, tá? Da B460M Aorus Pro da Gigabyte. Uma placa-mãe micro ATX, está com custo-benefício legal. Ela é voltada mais, então, como eu mencionei, né, para vocês, para um setup aí com processador Intel Core i5, beleza? Bom, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí para estar nos ajudando. E diz aí nos comentários o que você achou dessa placa. Se você também tiver alguma dúvida referente a ela, deixe aí nos comentários que na medida do possível eu vou estar respondendo. Certo, pessoal? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para estar nos ajudando e acompanhando o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fique com Deus e até o próximo vídeo.